Dando sequência, então, claro que a gente viu aí até agora, tá? Queimadura, tecido epitelial, a gente trabalhou aí até mesmo com algumas imagens de queimadura, então agora a gente vai dar sequência, falando um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento. Queimadura pode ser classificada enquanto seu agente causal, ou seu agente etiológico, que eu tinha falado, pode ser aí a queimadura física por temperatura, porque vai ter aquecimento, resfriamento, vapor, alguma substância aquecida, água quente, chama, ou gelo, substância gelada. Pode ser por radiação, corrente elétrica, desculpa, eletricidade, radiação, ninguém me corrigiu, que absurdo. Eletricidade com corrente elétrica, raio, pode ser por radiação, sol, aparelho de raio-x, raio ultravioleta, sistemas nucleares que podem levar a essas queimaduras, produtos químicos, álcool, gasolina, ácidos, bases, que às vezes até a gente tem em casa, produtos que fazem parte do nosso dia a dia. Biológicos, que eu tinha falado com vocês, lagarta, água-viva, plantas, urtiga. Então, existem diversas substâncias que podem levar a essas queimaduras. E aí, claro, quanto à profundidade, elas podem ser classificadas aí está entre primeiro, segundo e terceiro grau, embora já tenham colocado aí na queimadura de quarto grau, então é uma lesão completa de tecidos, mas é variável. O primeiro grau vai atingir a epiderme, que é essa camadinha superficial, tá? Essa camada inicia essa primeirinha, que é essa bonitinha, e aí vai apresentar o quê? Vermelhidão, vai ter uma área de hiperemia muito grande e sem formar bolhas, e pode existir um edeminha local. Edeminha local, um discreto inchaço no local. E claro, dor é presente. Tá? Segundo grau é a camada que vai para a derme, ou seja, atinge a epiderme, obviamente, né, porque vai para a parte inferior, e vai atingir a derme, a camada abaixo da epiderme. Existe dor acentuada, a dor intensa nessa camada, formação de bolhas. Mas para que forma a bolha? Qual é o objetivo da bolha? Seu corpo vai formar uma bolha no local da queimadura por uma razão simples: absorver o calor daquela queimadura, absorver o calor daquela lesão ou absorver o frio daquela lesão para impedir que haja o prosseguimento para as camadas inferiores do tecido. Aquela bolha tá ali não é de graça não, aquela bolha tá ali, aquele líquido é justamente para impedir que haja a continuidade da queimadura para as camadas inferiores, para proteção do tecido inferior. E aí o legal é que tem gente que já formou bolha e está arrancando. Não faça isso. Tome cuidado, tenha atenção. Atinge todas as camadas de tecido no terceiro grau, vai lá para a pele, músculo, osso. Não tem dor, ela vai ser ausente, porque a queimadura ela é profunda, destrói as terminações nervosas. Por isso que a dor é inexistente, que eu falei com vocês lá atrás. Primeiro grau destrói apenas a epiderme e vai ter um eritema, pode ter uma área branca sobre uma pressão, se você pressiona ela fica branca e é dolorosa. Segundo grau destrói a epiderme e parcialmente derme, e aí sim tem exudato, tem secreção, tem a presença de eritema, aquela área avermelhada grande, é dolorosa, tem muita dor e flictena, aquelas bolhas. E terceiro grau, epiderme e derme vão embora, a lesão fica seca, ela não tem elasticidade, translúcida, os vasos ficam visíveis, são trombolizados, são fechados, é indolor a uma punctura, você vai poncionar, vai apertar o local da dor inexistente, porque já vai destruir terminação nervosa. Primeiro grau só na epiderme, segundo grau epiderme e derme, terceiro indo diretamente à estrutura inferior. Primeiro grau, basicamente, eritema. Fica vermelhinho local, dor intensa. Segundo grau, eritema com bolinhas, tá? Podem ter bolhas, flictenas no local. E no terceiro, a pele pode ficar nacarada ou carbonizada. Vai depender muito aí do que gerou. Credo, branca nacarada? Tá? Eu vou dar um exemplo depois disso, tem uma fotinha legal. Então, primeiro grau, não sangra, é uma queimadura seca, é uma área que vai apresentar uma hiperemia, a área vai ficar toda rosa, ela é inervada, não vai ultrapassar a camada da epiderme, essa camada superficial, apresenta uma hiperemia muito grande e dor. Como exemplo de primeiro grau, a gente tem queimadura solar,
A exposição solar é de primeiro grau. Aí normalmente não chega no serviço de emergência, normalmente resolve em casa, normalmente resolve onde a pessoa está. Queimadura de primeiro grau, essa queimadura mais avermelhada, essa área de hiperemia, essa área superior, normalmente em casa, faz a hidratação do tecido, protege a área e aí ele vai sendo recuperado gradativamente. Segundo grau atinge derme, ou seja, ruptura de epiderme. A epiderme foi para o espaço e aí vai para a derme. Quando eu falo que foi para o espaço, não significa que rompeu, abriu uma lesão, não. Às vezes a queimadura transpassou a epiderme e foi para a derme. E aí gera aquela bolha enorme, não necessariamente com a ruptura, com a destruição da epiderme. Mas é uma queimadura úmida, tem os flictenos, tem as bolhas, forma área de hiperemia, é dolorosa. Cura espontaneamente, mas é devagar, é lento, é gradual e pode formar cicatriz. Pode, igual tem aqui, ó. Não sei se dá pra ver, não. Isso aqui, ó, queimadura. Tá? Isso aqui queimou uma vez. Eu tive uma lesãozinha básica aí brincando fogão, já viram, né? Enfermeiro e fogo, enfermeiro e fogão é uma maravilha. Então, é possibilidade de formar essa cicatrizinha, sim, numa queimadura aí de segundo grau. Tá? Queimadura de segundo grau, presença dos flictenos, das bolhas. E terceiro, atinge os apêndices de pele, ou seja, pega lá a base da derme, onde tem todos os apêndices, vai para o subcutâneo, pode chegar no tecido ósseo, muscular, atinge nervo, atinge vaso, vai para a área inferior inteira. Dor praticamente inexistente, a área é extremamente úmida e aí a coloração da ferida vai mudando. Pode ser branca, amarela, marrom, isso depende muito da área lesionada. Não tem cicatrização espontânea, é extremamente lenta e precisa até de enxertia no local. Precisa até de enxerto na região. E cria uma aparência de um couro endurecido, cria uma espécie de uma visualização de couro enrijecido. Aí existe aqui, ó, terceiro grau, lesão profunda, e aqui de segundo, camada superior da pele, tá? Terceiro grau diretamente. E aqui a pele branca nacarada, tá? Que é a estrutura de queimadura que pode estar presente, tá? Num terceiro grau. Turma, daqui a pouco a gente volta com mais informações importantes sobre as queimaduras. Não sai daí, eu já volto.